Este ano foi para você um ano de descanso ou de lutas? Como? Muita luta. Mais alguém? Muita luta. Aqui também? É verdade. Lá atrás também? Também. Ainda bem que nesse lado foi tudo bem. Ou também não. Então, se foi um ano de luta, então foi um ano normal. Anormal é quando está tudo calmo. Veja o que o apóstolo Paulo, quando ele fundou na primeira igreja, viagem missionária, as igrejas, ele voltou da viagem e disse, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Realmente a Igreja de Cristo tem uma história de lutas desde o começo. As perseguições começaram logo, e depois a Igreja de Jerusalém passou por muita fome, tiveram que ser socorridos, e várias igrejas ajudaram até para eles terem comida para comer. Depois a perseguição começou de novo, e assim foi uma história de lutas. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes, sabendo que as mesmas aflições se cumpram entre vossos irmãos no mundo. Então, não era só para aqueles eleitos que Pedro escreveu, mas ele diz, as mesmas aflições se cumprem com os vossos irmãos no mundo. Nós estamos numa constante batalha como igreja. Eu quero fazer uma meditação breve hoje e queremos ter um olhar voltado para nosso irmão e um olhar voltado para o Senhor diante desta realidade que nós estamos numa luta. Então, em primeiro lugar, olhar para os nossos irmãos. Eu creio que vocês todos devem estar no seu dia a dia lembrando os irmãos em oração. Temos orado especialmente por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por dificuldades familiares, às vezes dificuldades de saúde também. Então, como é que é o nosso olhar para com os nossos irmãos? O apóstolo Paulo passou por muitas lutas. Ele teve uma vida de lutas. Ele descreve isso em 2 Coríntios capítulo 6. Antes, como ministro de Cristo, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões e tumultos. Olha quanta coisa! Por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos. Agora vamos dar atenção especialmente a esse verso aqui. Como contristados, mas sempre tristes. Não? Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a
muitos. E esta frase que eu quero destacar nessa primeira parte, olhar para o próximo como pobres, mas enriquecendo a muitos. Cristo também se fez pobre e mesmo na pobreza, Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, fez-se pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Se eu estou pobre, eu tenho que pensar só em mim, não é verdade? Não. Quem são os ricos dessa igreja aqui? Só o irmão Edilson? Também não é rico? Ah, mas alguém do quartel. Esse pessoal do quartel ganha fortunas, né? Também não? Ok, então vamos imaginar que sejamos todos pobres. Pobres que vão enriquecer outros que também estão pobres. E sabe, uma coisa que sempre me fez lembrar de novo esse verso, quando se passava a lista aqui para fazer uma cesta básica para pessoas em necessidade, e foram feitas boas cestas, eu não sei para quantos foi distribuído, não tem me informado isso, mas isso eram pessoas pobres ajudando outros pobres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Isso é uma atitude fundamental no meio cristão, a gente sempre se preocupar com o nosso irmão. É uma coisa linda quando a gente vê que pessoas, mesmo na sua pobreza, estão repartindo com outras pessoas aquilo que possuem, como pobres e enriquecendo a muitos. Sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para ajudar os necessitados. E note, não eram os ricos que estavam dando. Quando lemos sobre as igrejas da Macedônia, nós notamos que eles tinham a mesma atitude. Uma forma de enriquecer ao próximo é pelo simples contato que nós cultivamos. Faz diferença receber um abraço? Faz. E faz muita diferença. Quando nós mostramos afetividade para o nosso irmão, estamos enriquecendo a vida desta pessoa. E quantas pessoas têm sido animadas quando percebem alguém se preocupa comigo? E como é bom estar numa igreja onde as pessoas realmente se preocupam com a gente. Isso começando pela própria família. Quando o irmão Hélio hoje deu aquele abraço na irmã Jomara, como ela ficou feliz da vida, né? Ou quando Kevin deu aquele abraço na Ana Paula, como ela ficou... Na verdade, faz bem a gente estar num ambiente carinhoso, um ambiente onde se percebe, eles me querem bem aqui. Faz muita diferença na vida de uma pessoa. Um homem estava desiludido com a vida e não via mais razão para continuar vivendo. Ele subiu num grande penhasco e lá embaixo tinha um lago de água muito congelada. Ele pensou, eu vou acabar com a minha vida, vou pular daqui para baixo. Antes de pular, ele ficou pensando, o que será que minha família vai dizer? Como é que eles vão sentir se eu não estiver mais ali? Enquanto ele estava pensando,
ele viu um vulto passar perto dele e pulou lá para baixo. Ele sabia imediatamente, essa é uma pessoa que tentou se suicidar. Ele pensou, eu não posso permitir que essa pessoa... Ele pulou também, mas agora pulou não para se afogar, mas pulou para ajudar. Era uma mulher que tinha pulado. E ele chegou perto com todas as forças, conseguiu tirar ela, afastar ela, levar ela para a superfície. Não demorou muito, vieram pessoas do corpo de bombeiros, foram, ajudaram, deixaram o cabo lá e tiraram eles fora de lá. Daí esse homem foi todo contente para casa. Ele disse, agora não preciso mais morrer, porque eu sei que ainda sou útil para alguém. Faz uma grande diferença uma pessoa se sentir útil ou se sentir inútil. Eu estava esses dias de noite pensando uma vez quantas pessoas me enriqueceram durante este ano. Eu pensei, vou dar graças a Deus uma vez por cada uma dessas pessoas. E foi indo 10, 20, 30, 40, e a lista parece que não acabava. Houve tantas pessoas que me fizeram bem durante este ano. E como dei graças a Deus por pessoas assim. E é importante a gente sempre pensar, eu posso enriquecer a vida de outras pessoas. Às vezes ajudando, às vezes simplesmente dando um abraço, simplesmente dizendo, eu estou orando por você, mostrando presença para que as pessoas saibam, alguém se importa comigo. Então, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Mas queremos agora lançar um olhar para o Senhor. Primeiro para o irmão, agora para o Senhor. Nós lemos no Salmo 18, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouvi a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então aqui temos um grito de uma pessoa desesperada e diz, na angústia eu clamei ao Senhor. E o Senhor sempre vai estar atento às nossas orações. Romanos capítulo 8 é um capítulo muito lindo que nos testemunha da presença de Deus na nossa vida. Cuidado de Deus para a nossa vida. Eu quero destacar rapidamente 4 versos desse capítulo. Em primeiro lugar, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente ao bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso quer dizer que Deus, quando nós amamos a Deus, Deus não vai permitir nenhuma experiência que não traga benefícios para nós. Podem ser experiências difíceis. Eu perguntei na terça-feira à noite para o meu irmão, com quais experiências você cresceu mais durante esse ano? Ele pensou um pouquinho, ele disse, foi na dificuldade. Nas lutas, ali aprendi a confiar no Senhor. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está no controle da situação. Ele não vai permitir experiências que são para nos destruir. Em segundo lugar, Paulo escreve, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por maior que seja a aflição neste mundo, a glória que havemos de receber vai ser muito maior do que qualquer aflição. Então, sempre quando estamos passando por aflições, posso pensar, puxa, a aflição é tão pesada, mas a glória vai ser tanto maior ainda, que naquele dia eu vou pensar, valeu a pena. Valeu a pena suportar as dificuldades, porque agora vem a recompensa
bem maior ainda. Uma outra verdade, aliás, no mesmo assunto o apóstolo Paulo escreve, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, a tribulação pela qual passamos aqui produz para nós um eterno peso de glória, muito melhor do que qualquer coisa aqui. Então, o sofrimento daqui vai ser recompensado uma vez na glória celeste. E quando passamos por dificuldades, podemos pensar, isso vai trazer uma vez uma recompensa maravilhosa. Então ele diz, não olhe para aquilo que está acontecendo agora. Olha naquilo que você não vê agora, mas vai acontecer lá no futuro. E lá vem, então, uma glória muito maior ainda. Outro fato, quem nos separará do amor de Deus? Pode ser qualquer tipo de dificuldade. O amor de Deus é uma garantia constante na nossa vida. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é uma garantia maravilhosa. Em toda e qualquer situação, eu posso saber, eu tenho um Deus que me ama. Deus está sabendo o que está se passando, esse Deus me ama, portanto posso me sentir seguro na mão dele. Então, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja continuará na luta, mas o Deus que nos ama estará sempre presente com o seu amor. Não podemos esperar que não vamos enfrentar lutas neste ano, elas vão continuar. Importa com muitas tribulações entrar no reino de Deus, mas essa certeza é maravilhosa. Deus está comigo. Eu posso confiar nele. Tenho olhado um pouquinho aquilo que a imprensa secular fala sobre o futuro. É interessante, em nenhum lugar eles apontam uma luz no fim do túnel. Em nenhum lugar esperança. Mas nós que conhecemos a Bíblia, sabemos para onde é que estamos indo. Sabemos que não estamos sós. E o nosso Deus que está no controle há de nos levar para a glória celeste. Então, sempre posso pensar, Deus está comigo. Não entendo sempre por que Deus faz certas coisas, mas eu sei perfeitamente, Ele está comigo. Ele vai me conduzir com segurança até ao fim. Que essas palavras possam nos acompanhar durante o ano que logo vai se iniciar.